Olá, tudo bem? Bom, gente, hoje a gente vai falar a respeito dos padrões de beleza, que eu acredito que é um tema bem interessante para a gente estar conversando aqui. Afinal de contas, nós vivemos numa era onde as redes sociais, elas geram um impacto muito grande nas pessoas e fazem com que essas pessoas, inclusive, sofram, tá? Por conta desses padrões. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje sobre isso, tá bom? Mas antes de eu começar o assunto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like aqui pra gente, tá? E se gostar do vídeo, compartilha. Eu acho que compartilhar informação é importantíssimo pra gente poder alcançar o maior número de pessoas, né? Eu acredito que deve ter muita gente que deve estar precisando desse vídeo nesse momento, tá bom? Então, bora lá. Primeiro que a gente precisa entender que assim, eu preciso entender o que esse padrão representa para mim. Começa por aqui. Porque existem algumas coisas que fazem parte da razão que eu preciso refletir a respeito. Primeiro, eu sempre falo que a gente não deve tentar se encaixar em nada. Pelo contrário, sai da caixa, né? Sai da caixa. Porque a sociedade, ela cria como se fosse um monte de caixinhas e parece que eu preciso escolher uma e entrar dentro dela. Sabe aquelas brincadeiras que eles tinham nas quermesse antigamente? Que a gente escolhia uma casinha e aí soltava os coelhinhos tinham que entrar na casa? Sabe essas brincadeiras, gente? Não sei se vocês, né? Não é da minha época. Ah, tá, obrigada. Falou shopping agora. Então tá. Não sei se vocês lembram disso, né, gente? Mas assim, ó, a sensação que eu tenho hoje em dia vendo as redes sociais é isso. É como se nós fôssemos esses coelhinhos que soltou a gente, parece que eu preciso enfiar dentro de uma casa, de uma caixa de qualquer jeito. E se eu quiser ser livre? Não posso ter opção? E se eu quiser ficar fora da caixa? Né? Só que parece que se eu não entrar naquele padrão ali, naquela caixa, eu não vou ser aceito pela sociedade. E aí a gente entra num problema muito sério, porque eu vou entrar num processo muitas vezes onde eu vou deixar de existir. Eu deixo de trabalhar com base nos meus valores e princípios e muitas vezes eu passo por cima de valores e princípios e eu tenho que lembrar que quando eu passo por cima dos meus valores e princípios eu estou criando uma ferida que depois para eu curar, depois para eu cicatrizar, vai tempo, tá? Ó, e haja terapia para eu poder dar conta do tamanho do rombo que ficou ali, certo? Então, trabalhar esses padrões de beleza ajuda a gente, né, esse processo de reflexão que a gente está fazendo aqui, a entender o seguinte. Primeiras perguntas importantes, né, básicas. Por que você quer entrar nesse padrão? Por que é importante para você ser parecida com aquelas moças que aparecem no Instagram? Porque para começar, no Instagram tem um monte de filtro, né, gente? Então, assim, quem fica feio no Instagram? Ninguém. A menos que a pessoa, né, fale, não vou ligar para essas coisas e eu vou postar o meu natural, beleza. E não necessariamente essa pessoa vai ficar feia, tá? Porque a gente precisa lembrar da seguinte questão. Beleza está vinculada com subjetividade e não com um padrão imposto pela sociedade. O que é bonito pra mim pode não ser bonito pra você, o que é bonito pra você pode não ser bonito pra mim. Ou seja, é subjetivo, cada um tem um conceito diferente do que é beleza. E a gente precisa também entender uma coisa, nós vivemos num mundo onde as pessoas colocam um padrão de beleza e elas estipulam que beleza está vinculada com felicidade. Então se eu for bonito, eu sou feliz. Só que muitas pessoas entram num processo doloroso que é de fazer plásticas, várias cirurgias, porque assim, gente, veja bem, eu não estou fazendo aqui uma crítica a uma plástica, uma crítica a um botox, nada disso. Eu acho que você pode, né, querer melhorar como ser humano, você pode querer melhorar a sua aparência física, pode, isso é saudável? É. O problema é quando eu começo a mexer demais na minha aparência física porque eu quero deixar de ser o que eu sou. Eu quero ser outra pessoa. Aí nós temos um problema. Querer melhorar não é problema nenhum. Tá? Querer melhorar não é problema nenhum. Agora, querer deixar de ser quem você é para você poder ser aceito, aí nós temos um problema sério. Emocional, psicológico e por aí vai. Porque assim, esses padrões se mantêm? Não! Esse é o problema. Esses padrões não se mantêm. Então, de uma hora é bonito ser magra com a costela aparecendo.
Outra hora é bonito ser magro com a saboneteira aparecendo. E aí a gente tem que lembrar que algumas questões cirúrgicas, né, alguns procedimentos que eu faço para entrar nesse padrão não são reversíveis. Ou seja, depois que fez não tem que fazer mais. Teve uma época, gente, aí tá vendo, gente, né? Lá vou eu de novo nas épocas. Teve uma época, não sei se vocês vão se recordar disso, que passava muitas novelas, lá vem a Mariana dizendo que é shopping. Mas vamos lá. Tinha umas novelas que passavam no SBT, que era com a Thalia, que tinha lá as Maria do Bairro da Vida, Maria, um monte de Maria, né? E o que acontecia naquela época? O que foi a moda? A moda foi tirar a costela para você afinar a cintura. Eu me lembro disso. Shakira. Então, o que acontece, gente? Naquela época era para afinar a cintura. Mas aí depois, e se eu me der uns 5 minutos que eu quero a costela de volta, eu faço como? Tem como. Se em algum momento alguém falar que aquela cintura fina não tá mais na moda, não tem mal o que fazer. Porque como é que eu vou colocar a costela no lugar? Tem que fazer. Então tem alguns procedimentos que beiram o exagero. Por quê? Porque eu estou... E aí que mora o perigo. Por quê? Uma pessoa começa a fazer umas mudanças muito radicais, né? Que você olha para ela não é mais aquela pessoa que ela era. Essa pessoa pode estar com um problema psíquico grave, tá? Que é ela olhar no espelho e ela não se identificar, ela não se enxergar. Porque é o que eu falei, o problema não é você querer mudar algumas questões no seu corpo, fisicamente falando. O problema é você querer deixar de ser você e você querer ser uma pessoa que você não existe, que não existe. Na verdade, que você não é, que não existe. Porque, na verdade, a nossa beleza está na nossa singularidade, ou seja, está no fato de a gente ser único. Só que isso, muitas vezes, o eu falando, né, vai parecer, nossa, mas isso daí todo mundo fala isso, Patrícia, mas na prática é outra coisa. Eu sei, mas se você está nesse período onde você acha que todo mundo fala isso e na prática é outra coisa, você talvez precise de terapia. Porque você está se amando? Se eu quero deixar de existir para eu ser outra pessoa, eu não estou me amando o suficiente. Tá faltando autoestima aqui, tá faltando amor próprio aqui. Percebe? Que é outro ponto que precisa ser trabalhado. E muitas pessoas, elas começam com essa loucura de cirurgia e tal, não sei o quê. Porque quando eu fizer aquela cirurgia, eu vou ser feliz. Aí você vai e faz, e cadê a felicidade? Não tá ali. Porque a felicidade, ela não tá nas coisas, ela vem de dentro para fora, ela não tá de fora para dentro. Você lembrar disso, tá? A felicidade, ela vai vir do quanto eu me aceito, do quanto eu gosto de mim, do quanto eu me acho bonito, entendeu? Do quanto eu tenho aceitação pelo meu corpo e por aí vai, tá? E a gente tem que lembrar de outra coisa, gente. Muitas vezes não é só a cirurgia, tá? Junto com essa questão de eu querer cumprir esse padrão, eu vou encontrar pessoas que vão desenvolver transtornos alimentares. Anorexia, bulimia e até mesmo, que daí não é um transtorno alimentar, né? Da questão do come, vomita ou do deixa de comer para ficar magro, mas é a vigorexia. A vigorexia, gente, ela é mais comum entre os homens, tá? Mas existem mulheres também. O que acontece com a vigorexia? É o excesso de atividade física, porque esse homem, ele malha, e ele já é enorme e ele olha no espelho e ele se vê magrinho. E muitas vezes essa pessoa, ela vai ter problema muscular, ósseo, porque ele começa a ter um desgaste, porque, gente, nosso corpo não foi feito para grandes impactos. Não foi. A gente precisa trabalhar a musculatura do nosso corpo. Por que a gente precisa fazer musculação? Deixa eu explicar para vocês a parte prática do negócio. Por que eu preciso fazer musculação? Porque a musculatura do meu corpo, ela precisa estar fortalecida. Porque a minha musculatura, ela protege, certo? Todas as outras partes do meu corpo. Então, se eu tenho uma musculatura fortalecida, ela vai proteger. Se eu tenho uma musculatura que não está fortalecida, eu vou ficar aquela pessoa mais mirradinha. Vocês já perceberam que pessoas que fazem atividade física adoecem menos? Ficam menos resfriadas, ficam menos gripadas. E aquelas pessoas que são magrinhas têm uma tendência a ficar doente mais fácil. Porque muitas vezes eu tenho uma barreira de proteção ali. Então, a atividade física, eu preciso focar. É óbvio que todo mundo quer ter uma barriga trincada. Quer. Mas aí eu preciso ter consciência de quanto vai custar aquilo ali.
Mentalmente falando, tá? Não tô falando de lipoaspiração, não. Não tô falando de quanto vai custar a cirurgia. Eu tô falando de quanto vai custar pra mim, né, emocionalmente, os meus hábitos de vida. Porque o que adianta eu ir lá fazer uma lipoaspiração? Fico com a barriga do jeito que eu quero, tá? Mas eu não paro de comer X-Bacon, eu não paro de tomar cerveja, eu não paro de ter a minha rotina que me levou a ganhar aquela quantidade de peso. Aí entra também a questão do imediatismo. Eu quero, mas eu quero tudo pra ontem. Então eu vou lá e faço. Né? Eu não quero ter o processo de vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e vai demorar um pouquinho, e vai ser assim. Eu não quero o processo, eu quero o imediato, né? E aí essas doenças, elas andam de mãozinha dada pro imediato. Por quê? Porque ela vai mais rápido. Ela vai mais rápido. É mais fácil eu ficar sem comer, é mais fácil eu comer e depois vomitar, é mais fácil do que eu entrar numa rotina, numa dieta, num processo alimentar, num processo de atividade física, para eu chegar naquilo que eu quero chegar, certo? E aí, gente, pra gente poder encerrar, o que eu quero deixar aqui para vocês como uma mensagem, né? A gente precisa lembrar que a nossa mente e o nosso corpo é um só. Eles andam de mãozinhas dadas. Teve um momento na história da ciência, né, dos estudiosos, que eles queriam dividir, separar a mente e o corpo. Mas não dá, não dá. Eu preciso juntar os dois, tá? Porque os dois são um só. E aí entra a questão da individuação. O que é individuação, né, gente? É quando eu me torno indivíduo. O que é indivíduo? É aquele que não é dividido. Quando eu tô nesse processo onde eu ainda me afeto, né, tem um vídeo sobre afeto aqui, eu ainda me afeto com o pensamento das outras pessoas, né, com o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, quando eu ainda me afeto com tudo isso, o que acontece, gente? Eu vou ter um indivíduo que ainda não é indivíduo. Eu vou ter uma pessoa, eu não vou ter um indivíduo, porque ele ainda é dividido, ele ainda tá em pedaços. Quando eu tenho uma pessoa que ela não é dividida, né, que ela é um indivíduo, ela começa inclusive a ter consciência daquilo que ela é, aceitar aquilo que ela é, não abrir mão de valores e princípios por conta de padrões que são colocados pra gente. Porque muitas vezes eu preciso lembrar também o seguinte, não adianta, quer um exemplo, gente? Eu tenho 1,58 m. Imagina se eu encasquetasse que eu queria ser modelo de passarela como a Gisele Bündchen na vida. Tem como? Não tem como. Não tem como. Porque como é que eu vou fazer para eu crescer o quê? 20 centímetros? Não tem como. E aí a gente pega aquele padrão e a gente quer ser aquilo lá, mas não dá para ser aquilo lá. Por quê? Peso, gente, a gente ganha ou a gente perde. Agora, quando eu falo de estrutura óssea, quando eu falo de formato de corpo, aí é outros 500. Aí não tem como, a não ser que a pessoa faça, como eu dei o exemplo aqui, né, de tirar uma costela, de fazer... E aí, eu tenho que ter um equilíbrio para eu não entrar no nível da loucura. Que aí, quando eu olho, eu não sou mais aquela mesma pessoa, certo? A gente tem casos aí na mídia de pessoas que sofreram tantas transformações que você olha e não é mais a mesma pessoa, né? E para encerrar, eu quero falar para você o seguinte, você não é um padrão imposto pela sociedade. Você é muito mais do que isso. Te ajudar a não entrar nessa cilada de padrão imposto pela sociedade, pelas redes sociais, o primeiro passo é você fazer as pazes com você mesmo e reconhecer o seu valor. Agora, se eu acho que eu não tenho valor nenhum, se eu tô com a minha autoestima baixíssima, se eu não me conheço, se eu não me amo, como é que eu vou conseguir não entrar nessa loucura de padrão? Não é? Então assim, gente, se vocês gostaram desse vídeo, né, compartilhem aí pra gente e reflitam sobre isso, tá? Eu quero que vocês deixem um comentário de vocês aqui embaixo pra mim. Porque eu acho que é muito importante a gente ter essa interação, eu entender como é que vocês lidam com essas questões, sabe? Eu acho que é muito importante pra gente, tá bom? Então é isso, beijinho, até o próximo.